Existe algo mais importante que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Soler, psicóloga, e aqui a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. Hoje estou aqui com a Karen, que é nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil, e a Thaís, que é musicoterapeuta, também especialista em maternidade e desenvolvimento infantil. Hoje o assunto é para aquelas mamães que estão planejando em ter seu filho, estão desejando ser mães, certo, meninas? Me digam, quando que esse cuidado inicia? Na psicologia, eu digo que a gente cuida de uma mãe já desde criança, né? Ali como ela lida com as bonecas, né? Aquele cuidado. E na nutrição e na musicoterapia, em que momento a gente começa a cuidar dessas mães? Então, na nutrição, a gente começa quando a mulher pretende engravidar. Então, quando surge o desejo, né? A partir de tal mês, vou começar as tentativas e vamos começar a tentar engravidar, a gente já consegue manusear um cardápio específico, cuidar do bem-estar do corpo dela para gestar, né? Então, para as vitaminas, minerais, o peso, tudo estar dentro do equilíbrio, para que a hora que ela conceber, né, o corpo dela consiga dar sequência a uma gestação saudável até o período da amamentação, né? Que é um período que E esse sucede. cuidado é tanto para a mãe como para preparar o corpo para receber esse bebê. Sim. Também para... Sim. Geralmente a gente trabalha, né, até de duas formas. Assim, 90% dos casos é só a mãe, mas existem casos que vem a mãe e o pai. Porque é bem importante também cuidar da parte, né, dos gametas do pai, que é o que vai ajudar né, eles ficarem mais fortes para a fecundação. Olha, que interessante. E Thaís, da musicoterapia, como que funciona? A musicoterapia é para a gente trabalhar desde sempre também, né? Desde antes de saber da maternidade, da gestação. Mas a partir do momento que a pessoa quer gestar, podemos pensar na musicoterapia específico para gestantes após a 6ª, 10ª semana de gestação, que é quando o bebê já começa a sentir aquela vibração do som. E aí, quando chega por volta das 15, 18 semanas de gestação, o bebê ele já consegue ouvir os sons internos, então a voz da mãe, o batimento cardíaco, respiração, todos os órgãos trabalhando. E após ali umas 30 semanas de gestação, ele consegue ouvir os sons externos também. Olha, então, o som da voz do pai, das pessoas próximas, dos outros familiares e tudo que acontece ao redor. Thaís, isso contribui muito para o cognitivo do bebê, não? Muito, sim. Quais os resultados científicos que tem de comprovação disso? Bom, um bebê que ele tem contato com a música, ele é um bebê que fica mais calmo, é um bebê mais sereno, mais tranquilo, um bebê que tem mais conexões neurais acontecendo, então ele aprende as coisas com muito mais facilidade do que aqueles que não têm um contato ativo com a música. Olha que interessante. E assim, e a música seria algo de gosto da mãe, de preferência da mãe, isso interfere ou muito. Não? Tem alguma coisa? Como é? Tem alguns estudos, né, que erroneamente se fala do efeito Mozart. Né, que fala, você escuta Mozart e aí traz um benefício para a mãe e tudo mais. Mas por que a gente fala que é erroneamente? Porque ele é um mito, né, que já foi comprovado também que ele é um mito, um neuromito. Porque, na verdade, o que vai fazer o efeito positivo para a mãe é justamente o que ela gosta de ouvir. São as emoções dela. Porque as emoções, exatamente, é o hormônio da serotonina, da ocitocina, os hormônios do prazer que estão sendo liberados naquele momento. Então, se aquela mãe, por exemplo, não gosta de Mozart,
não gosta desse estilo de música, quando ela estiver ouvindo essa música, não vai estar trazendo esses hormônios, pelo contrário, vai estar liberando um hormônio de estresse, de ansiedade, porque quer que acabe logo a música, o que não vai ser positivo ali para aquela gestação. Sim. Então, o efeito, na verdade, ele ocorre quando a pessoa escuta uma música, principalmente do seu gosto musical, e aí ele vai trazer aqueles benefícios momentâneos. Então, naquele momento, está liberando aquele hormônio, né, do prazer. A mulher, ela vai conseguir fazer atividades de forma mais leve, de forma mais prazerosa, e vai influenciar no bebê que está ali dentro sentindo tudo que aquela mãe está sentindo. Que legal. Então, por isso que muitas vezes a musicoterapia pode começar antes mesmo da gestação. Para essa mãe ir se adaptando aos sons, a trabalhando as próprias emoções com as músicas. Para ir se conhecendo, né? Conhecendo o corpo, também ressignificando as suas dores, os seus medos, os seus anseios, que a maternidade na gestação traz muito. Com certeza. A gente tem vários medos aí no decorrer, né? Cada semana é um medo diferente. Como nós mudamos, né? Literalmente, a mulher antes da gestação e depois. Muito. É muito interessante. Karen, me diz uma coisa. A Thaís comentou, né, do gosto, né, da música, quanto isso interfere. É muito comum nós escutarmos, vou na nutricionista para aprender a comer o que eu não gosto. Normalmente é assim, às vezes, que as pessoas vão. Me diz, como é isso? Você procura dentro do gosto, então, por exemplo, uma mulher que é vegetariana ou vegana até, que muitos dizem, é complicado, precisa de proteína e tal. Tem toda uma... Como que você trabalha com essas questões, né? Aquele que tem um pouco de receio porque gosta muito de doces, gosta muito daquilo que acaba fazendo mal e às vezes não quer abrir mão, ou a pessoa que já é muito regrada, tem certos alimentos que não come. Como que... Então, na nutrição eu procuro instituir ali uma dieta onde a pessoa já tem aquele hábito. Então, assim, né, dentro do padrão dentro dela. do padrão dela, da rotina, né? É claro, se forem alimentos processados, muito doce, uma dieta hipercalórica, a gente tem que fazer ajustes, não tem jeito, né? Sim. Não dá para deixar, senão não muda Faz nada, mal, né? Mas assim, dentro da rotina do paciente. Então, uma gestante vegetariana, por exemplo, dá mais trabalho, porque atingir a quantidade de proteína com os vegetais é um pouco mais difícil. O vegetal sempre carrega também carboidrato, então não dá só para isolar a proteína. Então, a gente muitas vezes tem que fazer suplementação, mas dá para fazer, né? E assim, a gente tem que respeitar o padrão de vida daquele paciente. Não adianta eu insistir, você tem que comer carne vermelha, não tem que comer dele, entendeu? Então, se for vegetariana, a dieta vai ser vegetariana, com um trabalhinho a mais pra gente atingir todos os macronutrientes ali, né? E uma mãe, uma gestante, né? Que às vezes, normalmente, o corpo muda muito. Uma mãe que, né, cuida do corpo, já é mais fitness, vamos dizer assim. Pode comer o seu docinho de vez em quando? Como que funciona isso ou não? Tem que abrir mão para manter aquele corpo? Não, com certeza. Pode ter um docinho, sim, né? No caso, você está comentando de gestante ainda. De gestante, sim. Então, na gestação, se tiver com a glicose, né, dentro dos padrões normais, não tiver com diabetes gestacional, não tem problema nenhum. No caso de uma diabetes gestacional, aí já tem que ter um controle, né? Sim. Aí não é toda fruta que pode, tem ali uma medida certa, uma quantidade certa. Agora, numa gestante que está com a glicemia normal, que já faz atividade física, que vem de um corpo já eutrófico, aí tranquilamente pode comer um docinho de vez em quando, pode, né, dar uma escapadinha de leve ali, não tem problema nenhum. Uma curiosidade, a alimentação da mãe interfere no gosto futuro da criança, do que ela gosta? Sim, interfere. Tem estudos que mostram a importância, né, dos primeiros 1000 dias de alimentação do bebê, né, que começa na gestação. Ali dentro da barriga ele tá
né, se alimentando do que a mãe se alimenta. Então, se é uma alimentação com muito açúcar, ele já vai nascer com aquele paladar mais aguçado pro docinho. Se é uma alimentação já, né, mais para os legumes, verduras, uma alimentação um pouco mais equilibrada, ele já tende também, claro que tudo tem que continuar o padrão, né? Sim. Mas ele já tende também a gostar mais do natural, do saudável. É natural para o bebê, né? Gostar do natural, né? Sim, Aliás, sim. é natural para o ser humano. Sim. Nós é que muitas Até vezes te apresentar o que não pode. Exato. E aí você desvia, né? Não, é uma curiosidade, que na minha gestação, eu tinha muita azia. Então, eu chupei muito limão puro, assim, pra me ajudar ali nos momentos. E a Tainá, ela ama chupar limão puro. Tá Ama. brincando. E ela Eu não é sei se tem alguma pequenininha. coisa a ver. Com certeza, Ela com ama. certeza. Olha só. Aguçou nela essa percepção do azedo. Ela gosta muito de tudo Virou que um é gosto. azedo. Você está falando sobre a interferência sua para sua filha. Agora Isso. eu vou falar o inverso. Eu, quando estava gestante da minha filha, eu não era muito de verdura. Mas um dia, lavando alface, eu comecei a salivar de uma maneira que eu comia alface crua, assim, sem ter... Porque normalmente, para mim, verdura é com tempero, né? Você come o tempero com a verdura, né? Sim. E eu comia alface crua. A Bruna ama alface. Mais uma comprovação. Mais uma comprovação de o quanto isso interfere, né? Então, não é só da mãe para o filho, mas o filho para a mãe também, né? Já vem ali com umas características. É muito interessante essa questão, E muitas vezes, né? o nosso próprio corpo pede por aquele alimento, né? Pode ver assim, nem só em gestação, mas você tá querendo ficar doente, aquela coisa que o vírus está começando a se instalar, vai começar a ficar gripadinho, dá vontade de coisa azeda. Né, suco de laranja, muito líquido, dá vontade de limão, de alimentos mais azedos. Por quê? Porque geralmente tem vitamina C. Então, é o próprio corpo clamando ali, né? Por favor, me manda vitamina C. Por isso que dizem, né? Quando você tem a necessidade de água, é porque o seu corpo está gritando já está desidratado. Já Se você está com sede, já é desidratação. Né? Você tem que dar antes dele pedir. Sim. Eu tenho um treinador, né? Que eu acompanhava. E ele falava que, às vezes, ele tinha vontade, assim, de comer brócolis puro, né? Porque ele tem uma alimentação completamente regrada, não foge, não come nada industrializado. Então, para ele, a percepção disso que você está falando é muito aguçada. Então, realmente, o nosso corpo fala, né? É muito inteligente, É muito inteligente. Se a gente der ouvidos, né? E ficar atenta, a gente nós pega. É que deseducamos. Nós é que, né? Mesmo a música, né, Thaís? Nós temos ali uma tendência. Qual que seria a tendência natural do ser humano para um som? Qual seria esse tipo de... Tem isso ou não? Depende de onde aquela pessoa está inserida. Tá. Em qual cultura que ela está inserida. Uhum. Se é uma cultura ocidental, se é uma cultura oriental, porque aí os sons vão ser diferentes. Quando a criança nasce, ela está aberta para todos os sons. Mas já vem mostrando que quando a criança está muito inserida na música ocidental, que é a música que nós temos aqui, né, que a gente chama de música tonal, ela vai se habituar mais em ouvir esse estilo de música, e se ela ouvir uma música diferente, o ouvido dela vai estranhar com o passar dos tempos. O mesmo acontece ao contrário. Quando uma criança ela nasce num ambiente que tem mais música microtonal, né, que estão intervalinhos menores entre uma nota e a outra, quando ela escuta uma música tonal, ela vai estranhar aquele sistema daquela música que acontece. E é que nem aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito grande, se a gente for pensar no samba, na música popular, no MPB, até no sertanejo, né, que é a cultura brasileira. Se a gente for pensar na Europa, é uma música muito mais clássica, erudita, porque lá foi o berço onde surgiu todo esse repertório. Sim. Então, pessoal, quem mora lá, talvez estranha um pouco mais a nossa música daqui. E muitos daqui estranham, né? Por mais que a gente traga muito a música europeia aqui para o Brasil, muitos ainda estranham esse estilo de repertório. E assim, na psicologia, nós vemos muito assim, o ambiente interfere muito no gostar, tanto da alimentação como da música. Então, por exemplo, se eu chego em um ambiente que eu sou bem acolhido, todo mundo me dá atenção, mesmo que seja uma música que eu não estou habituado, como você falou, vai estranhar,
aquilo começa a me dar uma boa sensação. Então, as próximas vezes que eu escutar aquela música, eu passo, né, a gostar, porque vai me retomar a uma boa lembrança, a uma sensação que me trouxe prazer, alegria. E a alimentação, nós temos relatos na própria psicologia que pessoas que falam assim, eu não gosto de maçã. Ah, não gosto de maçã? Não, nunca comi e não gosto. Ué, você nunca comeu e não gosta? Como assim, né? E aí, né, vai descobrindo que certa vez, quando era bebê, estava aprendendo a comer, normalmente, né, a papinha, faz ali a maçã, a mãe estava dando com carinho, de repente surge um problema, a mãe começa a ficar nervosa, e aí a forma como oferece aquela maçã, a própria respiração da mãe, porque o bebê, ele conhece a mãe pelo cheiro, pelo batimento cardíaco, pela respiração, pelo tom da voz. E nós não percebemos, mas às vezes só a preocupação já muda, até o nosso cheiro já altera. Sim. Então a criança começa a sentir que isso não é bom, isso não está bom, e ela entra, e o que está no inconsciente, vai para a vida toda. Aí muita terapia depois. Mas muito das que nem você comentou da voz, né, que nem a criança ali no útero, quando tá ali perto das 15, 18 semanas, que ela já tá ouvindo o som da voz da mãe, ela já vai percebendo a entonação daquela voz, porque ela também tá sentindo o hormônio. Então, quando a mãe tá feliz, ela tá sentindo como que é aquele som daquela voz dela feliz, junto com aquele hormônio que libera uma felicidade. Sim. Quando ela tá com raiva, ela já tá sentindo, né, no inconsciente dela ali, qual que é a intensidade daquela voz, como que aquela mãe tá reagindo e o que tá despertando. Então, tá despertando aquela angústia, aquele medo, né, na mãe, incluindo no bebê, porque ele tá sentindo tudo que ela sente durante aquele período. E aí, depois que nasce, a mãe fez, né, aquela entonação de voz, o inconsciente vai recordar. Aquela voz me traz esse sentimento, me traz essa sensação. E olha que interessante, né, Thaís, você está falando. E assim, quando a gente não está bem, nós falamos, o nosso hormônio está alterado, alguma coisa. Mas então, com a música, de repente, que é uma música que eu gosto muito, ela pode ajudar a estimular aquele hormônio para que eu volte a ficar bem. Sim. Olha só. Esse é um dos trabalhos que a gente faz, inclusive depois, né? Quando a mãe já está em toda aquela fase de loucura do pós-nascimento, uma das estratégias para poder ela se reconectar consigo é pegar justamente músicas de repertório que ela goste, que seja do repertório dela. Porque depois que nasce, a gente escuta muito música infantil, né? E aí acaba esquecendo da gente. Então, de trazer, do cantar, do colocar a sua voz para fora, de se expressar. Quando a gente canta, a gente, ao mesmo tempo, tá, né, que as nossas pregas, o nosso aparelho... esqueci o aparelho. Não, aparelho... Não sei como que fala aquilo. Aparelho vocal aqui. Essa região, ela é toda ligada à pelve. Então, tudo que a gente transmite aqui, a gente está transmitindo na pelve também. E aí tá relaxando aqui, relaxou a pelve. Aí então tá relaxando o corpo inteiro. Então é muito bom cantar. Sim, então quando a gente canta, a gente libera e relaxa o corpo todo. Então não é mito falar que quem canta seus males espanta. Tá comprovado. É comprovado. Olha que interessante. Aí você falou, né, logo depois que nasce, porque a mãe realmente, muitas perdem a identidade, né? Você deixa de ser quem você é para ser a mãe de, né? E esquece de si. E esquece. Às vezes você realmente... E é muito importante você ter a sua identidade, porque é ela que vai ser um reflexo para o seu filho. Sim. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Depois, quando a criança nasce, porque realmente, eu falo que os 40 primeiros dias... Só 40? Só 40? Não, para mim os 40 foi 40 primeiros anos, por aí. E a alimentação, depois que, quando acontece isso, por exemplo, desse exemplo que eu falei da maçã, tem como reverter? Uma criança, você deve pegar muitos casos ali de... É bem complexo, né? Porque ainda mais quando traumatiza mesmo, quando é algo traumático, aí precisa da terapia junto. Sozinha é bem complicado. O que muitas vezes, né, eu negocio
com as crianças é o seguinte, não pode falar que não gosta se não provar. Então, a gente faz um trabalhinho lá, né? E quantas vezes tem que provar? 20 vezes. Pelo menos 20 vezes. Então, não adianta provar um pedacinho e uma vez só, não. Aí eu falo, você prova uma, você não vai gostar. Você prova a segunda, ainda não vai gostar. A terceira não vai gostar. Na quarta já não é mais tão insuportável assim. E assim a gente vai indo lá pra, né, 18ª, 19ª vez, já tá praticamente adaptado ao alimento. Porque o alimento a gente aprende a gostar dele, né? O comer é um aprendizado, a gente aprende a comer. Então, esses alimentos que, né, estão fora de questão, eles vão entrando novamente e vai fazendo parte da rotina. A grande virtude do ser humano é essa flexibilidade, né? O ser humano que ele fala, não, eu sou assim e ponto, isso é terrível, porque nós todos temos capacidades para aprender em tudo, né? O gostar de um estilo musical, o gostar de um alimento. Estava contando, e eu lembro, tem um pastor da minha igreja que ele relata que quando ele casou, ele é argentino, paraguaio, agora perdi a nacionalidade dele. E ele veio para o Brasil e a esposa dele, né, na primeira semana de casamento, fez aquele café da manhã e ela amava mamão. Então, ela colocou mamão, ele nunca tinha comido. E quando ele comeu, ele detestou. É estranho no princípio, né? Ele não gostou do mamão. E aí ele pensou, bem, mas vou comer para agradá-la, né? Aquilo descendo assim, meio, né, muito a contragosto, mas sorrindo, porque era recém-casado, não vou contrariar minha esposa. Aí ele, pronto, consegui vencer. No dia seguinte, mamão novamente no café da manhã. Aí ele, meu Deus, vai mais uma vez. Vamos lá. Sorrindo naquele momento. Aí agora chega, né, acho que o mamão na geladeira acabou. Não, todo dia tinha mamão no café da manhã. Até que um dia, quando ele pensou em reclamar, ele falou, mas não é que eu aprendi a gostar? E hoje ele não consegue tomar um café da manhã que não tem. Então, incrível. Como a gente aprende realmente. Meninas, muito obrigada. Adorei essa conversa. Espero você, mamãe, que está pensando em ter um filho. Olhe, veja a importância da nutrição, da musicoterapia, o quanto isso vai influenciar no seu bem-estar e no bem-estar do seu filho. Meninas, aguardo vocês uma próxima vez, foi muito bom, acrescentou muito. Vocês querem deixar algum recadinho para os nossos ouvintes? Quem quiser seguir o meu perfil no Instagram, eu falo muito sobre maternidade e desenvolvimento infantil, né? Somente agora na nossa fase dos 2 anos que a minha filha está, que é o Thaís, TH, Natal, _. Legal. E você, Cá? O meu também é Karen Reina Nutri, também no Instagram. Tá joia. E até mais, gente. Aguardamos vocês para a próxima. Tchau, tchau.